lendo a palavra do Senhor no livro de Salmo de número 100, dando início a esse culto, lendo este salmo com muita alegria, que é o motivo de nós celebrarmos ao Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas, é Ele que nos abençoa nesta noite, nesse momento tão especial, amém? Salmo de número 100, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Com seus olhos fechados, oremos nesse momento. O Senhor nos convida a celebrar com cântico, com louvores, com alegria. Então convido você nesse momento a se entregar, aleluia, a esse louvor, a se render nesse momento, aleluia, a um louvor, aleluia, que é de todo louvor e adoração, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, que Ele é o Senhor de toda a terra, amém? Oremos. Pai querido, graças te damos nesse momento, que o Senhor receba a nossa oração de gratidão, meu Deus, oração, meu Deus, a qual nós oramos agora, te agradecendo por esse momento de culto, um culto, ó Pai querido, que nós celebramos o teu agir, o teu mover, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Graças te damos, ó Deus, porque a tua fidelidade, aleluia, dura de geração em geração. Em todo momento o Senhor é fiel, o Senhor cuida do seu povo, e que nós possamos nesse momento, Senhor, nos render ao Senhor, entronizar, aleluia, o Senhor, um cântico e louvor. Abençoe aqueles que estão vindo, aqueles que não chegaram, abençoe em nome de Jesus, que tudo seja realizado aqui nesta noite, para o louvor e a glória do Senhor, em nome de Jesus, que todo eu caia por terra, e que o Espírito de Deus use os teus servos, para a glória e honra do nome do Senhor. Levanta sua mão no alto da sua cabeça, celebrar com júbilo ao Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Senhor, irmãos, amém. Boa noite, já é noite. Motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite. A Bíblia diz para dar honra a quem merece. Aproximadamente no ano 93 depois de Cristo, o imperador de Roma, Domiciano, se autodenominou Senhor e Deus. Eu não sei bem nem onde estão os restos mortais desse imperador hoje, mas o nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Muitos são dignos de honra, sim, mas somente a Ele a glória. Ele seja exaltado para todos sempre. Te exaltamos, Deus, pede comigo.
era um dos imperadores que perseguia os cristãos. Os cristãos naquela época eram apertados de todos os lados. Mas nós sabemos que existia alguém maior em favor daqueles cristãos, e que no coração de cada um deles havia um trono muito maior do que aquele que Domiciano sentava, um trono eterno onde o Senhor Jesus Cristo está sentado à direita do Deus Pai. E esse Senhor e Rei está aqui nessa noite. E os reinos se abalam, as mãos se levantam, e nós nos prostramos diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que
gostaria de convidar você agora, como um culto, a dizimar e ofertar a casa do Senhor. Você tem liberdade de deixar o seu lugar e vir aqui à frente enquanto nós louvamos ao Senhor. É bem verdade que hoje nós não temos quase dinheiro físico mais. A igreja tem um QR Code que fica na mesinha lá atrás. Diferente de mim, talvez você tenha muito dinheiro na conta. Se você precisar fazer o Pix, tem o QR Code lá atrás. Mas venha com alegria. Essa é uma oportunidade de você ser abençoado. Se você tem alguma petição, coloca aqui diante do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Quanto mais entoamos no Senhor um cântico, você tem essa liberdade. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
seu irmão, fala que bom que você está aqui. Amém? Alegria. Como é bom, como é maravilhoso os irmãos estarem unidos. Nesta noite estamos unidos aqui, bendizendo esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz a todos. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos alegres. Casa cheia. Que alegria receber a todos. Né? Muita alegria. Querido, nesse momento nós queremos receber os irmãos que estão nos visitando, conosco, pastores, o nosso coordenador da seccional Centro-Oeste, o pastor Vicente, o pastor Salmão, os pastores, evangelistas, familiares dos nossos irmãos que vão ser consagrados a evangelistas, nosso irmão Antônio, que vai ser consagrado a pastor local. Queridos, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. A igreja, estamos aí espalhados, vamos levantar as mãos, sentados mesmo, vamos dizer, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite, né? Para cultuar o Senhor e também para estarmos honrando esses irmãos que foram consagrados. Eu quero passar nesse momento a palavra para o nosso pastor presidente de honra, né, que é o nosso pastor Darcy Melquides. Amém? Pastor Darcy Melquides. Acho que não desceu ainda não. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, alguém pode avisar ele, que já está liberada a palavra para ele. Antes, querido, vamos fechar os olhos. Vamos levar a Deus uma oração. A oração, ela é a chave que move o céu. Quando você ora, você entra na intimidade com o Senhor. Então Deus está aqui, Ele recebe o seu louvor, a sua oração, e Ele está com os seus ouvidos atentos à oração do seu povo. Então oremos nesse momento, uma oração de gratidão por esse momento. Essa oração é de agradecimento pela obra dele em nossas vidas, porque é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos levanta. Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor, Jesus. Bendizemos o teu nome santo, aleluia. Querido, abra sua boca, comece a orar nesse momento. Aleluia! Senhor, nós te agradecemos por esse momento de louvor. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Aleluia! Que nós entoamos cânticos, louvores ao teu nome santo. Porque o Senhor é que faz, a obra é tua. Nós te adoramos, Senhor, porque grande obra o Senhor tem realizado na vida desta igreja, na vida de cada um de nós. Graças te damos, ó Deus, pelo teu mover, ó Deus, aleluia, levantando homens e mulheres para a tua seara. Graças te damos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa oração, derrame sobre nós, ó Deus, o teu Espírito, cada momento, cada instante, que possamos ser guiados pelo Senhor, aleluia, todos os dias em nossas vidas. Oramos desde já, nós te agradecemos, aleluia. Quem crê, diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Amém, irmãos. É o Senhor, é Ele que é o dono da obra, é Ele que realiza tudo, amém. Então nós estamos com certeza aqui na dispensação do Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. A gente prepara as coisas tudo direitinho, né? Mas é Deus que decide a hora de cada coisa ser feita, né, pastor Vicente? O céu se abre e ninguém manda mais nada no seu Deus, não é isso que o Senhor sempre diz? Irmãos, é uma honra muito grande para nós essa noite receber todos os irmãos, né? Especialmente os irmãos da casa. Quando eu digo da casa da Boa Vista, né, Cléia? E aqui do Frei Ambrósio. E todos os irmãos que nos visitam, né, os familiares, vocês são sempre muito bem-vindos. Eu preparei algo, né, no final, mas até que os pastores resolvam o concílio, a gente pensa que é fácil, né, um culto consagratório, mas é muita coisa para resolver, né, pastor Salmão? E foi o final que a gente havia preparado, mas é agora que a gente vai fazer, né, meu bem?
conheci o Ailton, o nosso desejo é de servir ao Senhor. Eu falo que ele me pegou para acabar de criar, porque eu tinha 13 anos e ele me pediu em namoro. Eu não aceitei, mesmo assim ele pediu meu pai deixou, então não teve jeito. Mas aí o Senhor nos conduziu nesse caminho, irmãos. E o Ailton já era cristão, quando a gente se conheceu na Igreja Batista. Mas a vida do Ailton é falar do irmão Tom e da irmã Elza, do irmão Tom e da irmã Elza. E eu não os conhecia, porque eu acho que eles se mudaram de Martim Campos, eu não tive contato com eles nesse tempo, ali na Igreja Batista, não. Mas o Senhor faz coisas que a gente, assim, a gente está brincando, né, Samuel, que a ficha ainda não caiu. E o Senhor faz cada coisa, irmãos, que é assim, é loucura, loucura mesmo. É como a palavra de Deus diz, que o Evangelho é loucura mesmo, né? E hoje, né, que a gente convive com o irmão Tom e a irmã Elza, com a família deles, a gente sabe realmente o que isso significa na vida do Ailton. Ele fala que eu tinha 13 anos e o irmão Tom passava lá para chamar ele para expulsar demônio. Ele é irmã Elza. Desde essa época, gente, pensa. Ele não parece, mas ele já tem mais de 50, então tem muitos anos que eles expulsam demônio junto. Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer, irmã Elza, a senhora e o irmão Antônio, que é uma honra para nós ter vocês, viu? É assim, eu não tenho palavras para agradecer tudo que vocês representam para nós. Eu costumo dizer, o Marquinhos também diz isso, que só a presença do irmão Antônio já nos ensina aqui. E eu quero realmente honrar a vida de vocês nessa noite e dizer que vocês são muito importantes para nós, muito mesmo. E toda a caminhada do Ailton foi pautada por tudo que o senhor, irmão Antônio, e o pastor Vicente ensinou ele o tempo todo. Amém. E ele sempre diz, o pastor Vicente sempre falou comigo que é me olhar para Jesus. E para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui até hoje, pelos conselhos que vocês deram para ele e ele ouviu, que é a parte também muito importante. Muito obrigada, irmã Elza, por tudo, viu? Eu amo a senhora demais. A senhora chama minhas netas, de netinhas também, e pode ter certeza que eu divido com a senhora, viu? Porque é uma honra para mim, é uma honra mesmo, tá? É uma honra. Ela fala que ela é a vovó preta. Pode aplaudir, senhor, graças a Deus. A vida do irmão Antônio e da irmã Elza. E não temos palavras para dizer desses dois. E não tem idade, gente, para fazer a obra, não. Prova disso, é esses dois aí. A Bíblia não diz que os idosos terão mal de Alzheimer, não. A Bíblia diz que eles terão visão, eles terão sonhos, que os jovens terão sonhos. A promessa do povo de Deus é diferente, viu, gente? Toma posse disso, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pastor Darcy. Com a graça e a paz do Senhor. Amém. Irmãos, esse é um momento muito importante para todos nós, para essa igreja. E é um momento que nós estamos aqui para nos alegrarmos com tudo isso que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui representando, eu estou aqui representando o Ministério Cristo Vivo, pastor Salmão está aqui representando a Convenção Seccional Oeste Mineiro, pastor Vicente, ele está aqui representando a nossa ORBAN, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais. E, a partir de agora, eu quero declarar aberta esta sessão para que nós possamos prosseguir de agora em diante neste processo consagratório do irmão Antônio Aguiar. Consagrado será consagrado a pastor a nível local e mais 7 evangelistas que serão hoje
consagrados nesse dia a evangelistas atuando aqui nessa igreja. Amém? Então eu gostaria de pelo menos 2 irmãos que se aprovam essa abertura, que se quisesse de pé. Nós declaramos agora aberta essa sessão e o curso será da seguinte forma: o mensageiro, que agora já estarei passando a palavra, é o pastor Ailton, pastor dessa casa, a entrega da Bíblia. Isso será da consagração ao pastor, ao novel pastor Antônio Jorge. A entrega da Bíblia será o pastor, não é pastor Antônio Jorge, Antônio Aguiar. Pastor Antônio Jorge que vai fazer a entrega da Bíblia. Amém? Pastor Antônio Jorge, ele é pastor conosco ali na sede. E o pastor Serafim estará fazendo oração pela família, tá? E o novel pastor estará dando a bênção apostólica. Prosseguiremos nesse rito, amém? Eu passo agora a palavra para o pastor Ailton. Ei, Jesus. Amém, irmãos? O Senhor, Ele é o que nos escolhe. Né? Estava no rodoviário esperando o pastor Vicente e o pastor Darcy. Eu já tinha conversado com ele. Então, assim, ia ministrar a palavra, né? Conversado, o pensamento que ele ia ministrar a palavra. Aí a Sara enviou uma mensagem, o pastor Darcy disse que é você que vai pregar a palavra, você vai ministrar a palavra. Fiquei ali, irmãos, na rodoviária esperando o pastor Vicente e orando, buscando Deus, porque, né, uma responsabilidade tão grande, um momento tão especial desse, e qual a palavra que o Senhor tem para mim, para todos nós. E chegou um jovem ali, aquele jovem que recebeu da sua infância, e ele com uma mochila bem grande, passou perto de mim, não me conheceu. Depois ele voltou, sentou perto de mim, eu conversei com ele, aí ele lembrou de mim, e eu comecei a conversar com ele, e resumindo, para a glória de Deus, ele me contando, né, que ele estava indo para o estado do Paraná, estava indo de mudança, porque ele estava com os planos com sua namorada, que já estava lá. Resumindo, nós conversando, eu falando com ele sobre a palavra, né, sobre o Evangelho, sobre os princípios que o Senhor nos ensina, e falando sobre as marcas de um cristão. E naquele momento, irmãos, ele declarou para mim que ele estava distante, não estava congregando, e para a glória de Deus, aquele jovem reconciliou com Jesus naquela hora. Ele reconciliou com Jesus. Glória. Eu falei para ele: o que impede você de você reconciliar com ele aqui agora? O que impede? Ele olhou para mim e falou assim: eu quero reconciliar com Jesus. E nós ali na rodoviária, eu levantei, abracei ele, nós oramos. E para a glória de Deus, ele reconciliou com Jesus, já me mandou no áudio, ele está viajando. Então, naquele momento, eu comecei a meditar sobre as marcas de um cristão, as marcas de um líder que anda com Deus. E eu comecei a meditar nessa palavra, e chegando em casa, então, peguei a Bíblia, comecei a ler, e o Senhor foi me dando aqui uma mensagem
mensagem, que eu creio que Deus, assim, falou tremendamente no meu coração, estará falando no coração de toda a igreja, dos irmãos, que você é consagrado evangelista, do nosso querido irmão Antônio Aguiar, como pastor local. Então, as marcas de um líder que anda com Deus, amém? Vamos colocar sobre nossos pés em reverência à palavra. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10, 11 e 12. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. No capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você pode dar glória a Deus? Oremos, Pai querido, graças te damos por essa palavra. Por esse momento estamos aqui diante de Deus, ó Deus, da tua palavra, que teu Espírito Santo use o teu servo. Senhor, eu estou aqui sobre este altar, com toda a minha reverência, temor ao Senhor. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, ministre a sua palavra no coração de todos nós, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra e receber no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Deve ser bem objetivo aqui. Já estamos aqui ao vivo. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? Que Deus possa abençoar a todos. Irmãos, as marcas de um líder que anda com Deus. Como eu disse, o Senhor ministrando no meu coração. Lemos aqui a palavra que nos fala, Paulo está dizendo a Timóteo. É evidente, irmãos, que a situação daquela época de declínio dos costumes morais, religião inautêntica, o mesmo, ou seja, a religião mesmo, inautêntica, mesmo que a falsa, a mentira, a mentirosa, era a propagação de falsas doutrinas. Por que eu anotei? Porque eu observo, na introdução dessa mensagem, eu observo, irmãos, que esse era o quadro daquela época. Esse era o momento que vivia aquela época, aquele povo. Como Paulo vai orientar Timóteo. Nós vemos aqui, irmãos, sobre Timóteo, em meio a essas falsas doutrinas, esses falsos profetas. Eu vejo Timóteo que ele é chamado a quê? A ser diferente. Ele é chamado a ser diferente. E, se possível, necessário permanecer sozinho. Timóteo estava rodeado, como nós lemos aqui, você pode ler a palavra, ele estava rodeado de falsos profetas, falsos mestres. Por isso, naquele momento, ele deveria seguir o exemplo fiel de Paulo. Timóteo, ele deveria seguir o exemplo fiel de Paulo. Então nós vemos nessa introdução da palavra que nos mostra que Paulo, ele tinha uma vida exemplar, e que Timóteo, ele deveria seguir o exemplo. Mas para que ele seguisse o exemplo,
Ele então precisava de ver algo na vida de Paulo. Ele precisava de ver algo que o chamasse a atenção. E a palavra vai nos dizer que Timóteo vê então as marcas na vida de Paulo de um líder que andava com Deus. De um líder que andava com Deus. E é isso que eu lembro aqui, o Senhor ministrando no meu coração. O Senhor nos mostra nessa palavra algumas marcas que Paulo levava e que Timóteo enxergou na vida de Paulo. Timóteo, ele enxergou essas marcas. E essas marcas estão aí nesses versículos que nós lemos, a qual me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. No versículo 10 que nós lemos, vem a primeira marca que esse apóstolo Paulo, esse homem de Deus, esse que era um exemplo para Timóteo, tinha em sua vida. A sua vida era um modelo digno de ser o quê? Imitado. No versículo 10 está dizendo, Paulo está dizendo claramente: tu porém tens seguido de perto. Paulo está dizendo a Timóteo: você tem seguido de perto, você tem seguido bem próximo. Significa seguir, raciocínio, compreendemos que é aceitar a ideia, né? Ou seguir fielmente, sem contestar. Essa é a palavra correta para um discipulado. Essa é a palavra correta para um discipulado, sem contestar. Só, ou seja, apenas seguir fielmente. E Timóteo seguia fielmente o exemplo que o apóstolo Paulo demonstrava. E o que me chama a atenção aqui, o primeiro ponto, que estamos aqui reunidos, e que um dia, para a glória de Deus, o Senhor me deu essa oportunidade de estar diante de homens, de mulheres, que me mostraram, que eu enxerguei neles marcas, a qual, como Timóteo, eu vendo, enxergando, eu passei a ser discipulado. Por isso que, para a glória de Deus, eu estou aqui nesta noite. Por isso que nós estamos aqui, tendo o privilégio de honrar a vida do nosso irmão Antônio, da família dele, dos irmãos que estão aqui. Porque há marcas que chamam a atenção na vida de Paulo, que Timóteo enxerga. Timóteo, ao invés de adotar aquela falsa doutrina daqueles que pregavam heresia, daqueles que estavam ali mostrando uma conduta pervertida, Timóteo sobrescrevia o ensino de Paulo e seguia de perto o seu exemplo. Timóteo tinha outros que estavam ali, falsos profetas, aqueles que pregavam heresias, mas Timóteo estava apegado no exemplo de Paulo. Paulo não era somente um teórico da fé, mas sabe o que me chama a atenção? Paulo praticava o que ensinava. Glória a Deus. Paulo não era apenas um teórico da fé, e olha que conhecimento Paulo tinha, mas ele praticava a sua fé. E é por isso que eu posso dizer, para a glória de Deus, que eu estou aqui nesse altar. Porque na vida do irmão Antônio, na vida do pastor Vicente, na vida do Emanuel, que foram meus primeiros discipuladores, ensinaram. Não apenas na teoria, mas na prática. E se você está aqui hoje, porque alguém não apenas teve a teoria, mas agiu na prática. Timóteo enxergou isso na vida de Paulo. Paulo não apenas era aquele teórico, mas ele ensinava na prática. Segunda marca, a sua doutrina, aquilo que ele pregava, era confirmada, sabe o que, irmãos? Pelo seu testemunho. Timóteo viu essa realidade no versículo 10 do capítulo 3, aí mesmo, na parte B. Olha o que está escrito: o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo está dizendo de algo que ele testemunhava. Então,
Timóteo vê o testemunho daquele homem. O procedimento de Paulo era irrepreensível. O propósito era testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Glória. Ainda que isso lhe custasse a própria vida. Por que eu notei isso aqui? Deus falou muito no meu coração, não precisa de você abrir. Mas escute o versículo que eu vou falar aqui. Atos capítulo 20, versículo 24. Paulo, ali ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa palavra, irmãos, toca o nosso coração, porque Paulo, ele declarava ali claramente que o que importava a ele era testemunhar, era falar, era demonstrar realmente o que Deus tinha feito na vida de Paulo. De um perseguidor passou a ser perseguido, de um que se levantava contra a igreja, contra o Senhor, se posicionou servo. E ele declara que a importância maior dele é o testemunho. E essa marca me chama muita atenção, porque Timóteo conseguiu não apenas o ensino de Paulo, mas também sua conduta. Se os irmãos estão sendo hoje honrados, primeiramente, totalmente é mérito do Senhor, porque a obra é dele, ele que nos escolhe. Mas com certeza o Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar, como Paulo demonstra aqui o seu testemunho, como Paulo demonstra a marca de testemunhar, de ser fiel, a qual Timóteo vê e enxerga. Isso me chamou muita atenção, irmãos, porque de repente nós reunimos na casa de Deus, nós reunimos no templo, aí a gente se mostra de repente de uma forma carinhosa com os outros, com os nossos filhos, com as esposas, com os irmãos, mas lá fora, na rua, na sua casa, nada a ver com aquele que está aqui dentro. Meu testemunho tem que ser aqui, tem que ser na rua, tem que ser em qualquer lugar. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Nosso testemunho tem que ser algo que vai chamar a atenção de outros. Porque Timóteo foi chamado a atenção na vida de Paulo. O testemunho de Paulo era qual? Que de repente Timóteo ficava ali olhando e pensando: como que pode um testemunho desse? Timóteo não seguiu apenas o ensino, mas a conduta de Paulo. Terceira marca que Paulo demonstra de um líder que anda com Deus: sua fidelidade. A fidelidade dele em demonstrar o quê? A disposição de sofrer por Cristo. Aí no versículo 11 diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Ele faz aqui, tem um ponto de exclamação: eu tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Paulo está dizendo: o Senhor me livrou. Glória a Deus. Paulo está dizendo que o Senhor me livrou. Aleluia. O Senhor me livrou. Mas isso chama a atenção de Timóteo, irmãos. Isso chama a atenção, é uma marca na vida de Paulo. A sua fidelidade em demonstrar pela disposição. E ele recebeu essa palavra enquanto que de repente ele ia sofrer. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 16, assim diz a Bíblia, o próprio Jesus disse para ele: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vale a pena sofrer pelo nome do Senhor. Porque eu vejo aqui, resumindo, o sofrimento de Paulo chamou a atenção de Timóteo, a qual foi o pastor daquela época, foi um homem de Deus. Paulo, por onde que ele passou, ele foi perseguido. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe, você conhece a palavra. Estou aqui diante de pastores que sabem muito bem que Paulo
contemplou. Mas algo que me chama a atenção é na sua perseguição, no momento que ele foi preso, no momento que ele foi rejeitado, no momento que ele foi apedrejado, no momento que ele foi açoitado, no momento que ele foi preso em Jerusalém, o momento, irmãos, que ele enfrentou uma prisão e foi levado para Roma num naufrágio. E chegando ali naquela ilha, como a Bíblia fala, ele foi picado por uma cobra. Paulo foi preso em Roma 2 vezes. Na última ele estava ali na masmorra. A Bíblia fala que ele estava na masmorra. E ali era já inevitável a sua sentença em ser decapitado. Paulo sofreu por amor ao nome de Cristo. Isso me chama a atenção, que é uma marca que Paulo viveu e teve, e que eu e você nós precisamos de nos alegrarmos, como hoje nós temos a oportunidade de ser fiel a Deus em todo momento, entender que por Cristo vale a pena você sofrer, porque Ele te dá a vitória, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o descanso. E esse sofrimento chama a atenção de Timóteo. Mas eu vejo na Bíblia também como Paulo, antes dele ter aquele encontro com o Senhor, de caminho a Damasco, ele está com uma grande perseguição, e lá estavam todos aqueles apedrejando um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha marcas grandes de Deus na vida dele. E Paulo ali, vendo, consentindo com aquele apedrejamento, Paulo naquele momento foi, creio eu, irmãos, tocado por aquele sofrimento daquele homem, um homem de Deus. Paulo, creio eu, que foi tocado, porque naquela hora, creio eu, que Deus ali já estava trabalhando no coração de Paulo. Mas o interessante que me chama a atenção nessa palavra, que Timóteo também, assim como Paulo foi influenciado naquele momento, creio eu, pelo Espírito de Deus na vida dele, no sofrimento de Estevão, e vendo Estevão ali levar aquelas pedradas e ele glorificando a Deus, dizendo que eis que eu vejo o céu aberto, aleluia. Ele vê naquela hora, e ele recebe aquela palavra, e ele vê aquele sofrimento, assim como também Timóteo vê o sofrimento de Paulo, sendo preso, sendo açoitado, sendo apedrejado. Também influencia Timóteo a sua conversão. O sofrimento de Paulo influencia Timóteo a se render, porque esse homem sofre, esse homem é perseguido, mas ele está alegre, ele glorifica a Deus, ele glorifica o Senhor, ele está indo sendo levado para a cadeia, vai ser preso, vai ser acorrentado, mas ele glorificava a Deus, porque a marca dele era ali, notável. Tinha o prazer de sofrer por amor a Deus, por amor a Jesus. Isso nos chama a nossa atenção, para que nós possamos também sentir e buscarmos a viver essas marcas, porque aqui nós vamos, em nome de Jesus, louvar o nome do Senhor, e vidas vão ser convertidas, vidas vão se aproximar de Deus através do seu sofrimento, através da sua atitude de fé. Significa ele manteve fiel, firme, porque ele entendeu que por amor a Cristo vale a pena ser levado ao cárcere, ser açoitado. Quarta marca, para terminar, que eu observei, no capítulo 4, mais na frente, Paulo vai dizer, capítulo 4, versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz algo tremendo: combati o bom combate, completei a carreira. O que ele guardou, irmãos? A fé. A fé. Aqui
Deus fala muito no meu coração, porque nessa quarta marca que Paulo mostra, que Timóteo vê, é que a sua determinação em guardar a sua fé. Deus falou no meu coração essa palavra, determinação. Nós temos que ser determinados a guardar a fé que Deus colocou em nós. Essa fé que nós estamos de pé aqui agora, adorando um Deus invisível, mas Ele é real e Ele está presente. O Deus que marcou esse encontro, o Deus que marcou esse momento na vida dos irmãos evangelistas, do pastor Antônio, na minha vida, na vida do pastor Darcy, nesse ministério que eu. Essa fé nós tem que ter determinação em guardá-la, vigiar, porque Paulo diz claramente, ele declara, quando Paulo declara guardou a fé, significa que ele se manteve fiel a Cristo, desde o início até o fim da sua jornada. Esse foi o motivo de ter combatido um bom combate e ter conseguido terminar a carreira, sem desistir da sua fé em Deus. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele estava sempre sendo fiel a Deus. Ele estava sempre sendo fiel àquele que o chamou. Amém. Que quem nos chama é o Senhor. Ele é o pastor dos pastores. Ele é aquele que levanta evangelista, presbítero. Ele levanta homens, mulheres de Deus. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Nós temos que guardar a nossa fé, meu irmão. Concluindo, Paulo não desistiu no meio do caminho. Você pode repetir isso comigo? Paulo não desistiu no meio do caminho. Mas ele continuou firme, perseverou e guardou o quê? O Evangelho no seu coração. Você ouve a palavra, eu ouço a palavra, você ouve o Evangelho é poder de Deus, é que transforma a vida do homem, é a palavra que nos limpa, mas não apenas ouvir, temos que guardar no nosso coração. Temos que guardar no nosso coração. De nada adianta combater um bom combate e terminar a corrida sem ter guardado a fé. Nada adianta. Combati um bom combate. Fui um guerreiro, mas não guardei a minha fé. Não adianta. Por isso que Paulo vai terminar claramente dizendo: guardei a minha fé. Porque é pela fé que um dia estaremos com Ele na glória. E tudo que está acontecendo aqui é pela fé. Terminando, meditando nessa palavra, nesse grande privilégio nesta noite, nesse dia, o que nós precisamos, irmãos, realmente, que eu e você, que nós sejamos líderes que sirvam de modelo para os mais jovens. Deus falou muito no meu coração nessa palavra. Esse que está ao seu lado, aquele jovem, aquele que está lá no mundo, você precisa ser exemplar. Você precisa ser diferente. Você não pode misturar com os falsos profetas, dar ouvido às falsas profecias, às heresias que têm acontecido nos últimos tempos. Você tem que ser exemplo para alguém. Precisa-se de líderes que sirvam de modelo. E Deus está falando não somente com os evangelistas, com você consagrado evangelista, porque quanto mais é lidado, mais é cobrado. Mas Deus está falando com toda a igreja, com você que ouviu uma palavra, entregou sua vida para Jesus. Você é um exemplo de Cristo na sua vida. Nós temos, irmão, de testemunhar, nós temos que ser modelos. Não deixarmos que o modelo do mundo entre em mim e você. É o modelo de Cristo que está em mim, que vai fazer diferença nesse mundo. Não é a direção de Bolsonaro, de Lula, não é a direção de governador, é no exemplo da igreja demonstra que na terra, que lares são transformados, jovens saem das drogas, homens, mulheres são salvas. Timóteo enxergou essa marca na vida de Paulo. Ele era um exemplo, ele era um modelo, por isso que ele usou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade que ele chama para ele, mas porque ele era fiel. Ele era fiel, ele servia de coração, ele guardou o Evangelho na sua vida. E terminando, precisamos líderes que falem a verdade. Temos que falar a verdade. João 8,36: conhecereis e a verdade vos libertará. Temos que
falar a verdade. Por isso, irmãos, eu aqui nesse momento comecei a meditar. Por isso que, para a glória de Deus, um menino de 12 anos, preso nas mãos do diabo, preso no espiritismo, ele e a mãe dele, Jesus foi lá, usou intercessores como a minha madrinha, usou homens como o pastor Vicente, o irmão Antônio, pregou o evangelho, e o Senhor me arrancou, porque eles pregaram a verdade. Temos que pregar a verdade, como se fosse hoje o pastor Vicente falando comigo de baile, que é perto de Xerica. Menino, olha para Jesus. Menino, não olha para o lado esquerdo e direito, olha para Jesus, não é, pastor? Olha para a cruz, e para a glória de Deus, eu estou aqui para a glória de Deus. Sou falho, erro, sou pequeno, mas eu tenho aprendido a olhar para Jesus. Glória. Você tem que falar a verdade. Não vou falar porque senão aquela pessoa vai ficar mal de mim. Não, fala a verdade. Fala a verdade, porque a verdade nos liberta. É preciso que levante nessa geração homens, mulheres que falem a verdade. É preciso. A obra do Senhor mas me confiou junto com esses evangelistas que vão ser consagrados. Nós temos que falar a verdade, temos que pregar a verdade. O Senhor nos fala algo tremendo. Eu tenho que falar. Não sou obrigado, mas eu falo porque eu amo a cruz. Eu amo a obra que Jesus realizou na cruz. Não apenas falar, precisamos de líderes que falam a verdade, mas o melhor de tudo, que viva a verdade. Uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver aquilo que eu prego. Uma coisa é você falar, eu sou crente, eu sou discípulo, eu sou membro da igreja batista, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou... Não, você pode ser o que for. Viva o evangelho que você quer fazer. Vivamos a palavra, irmão. Deixamos de ser esse crente mimimi. Porque o irmão, meu pastor não me visitou, o irmão não fala em casa. Não, tem que viver a palavra. Temos que viver a verdade. Não apenas falar, mas viver. Porque falar muitas das vezes é fácil. Viver, que demonstre que você e eu somos lavados e remidos no Senhor. Eu termino essa palavra dizendo ao Senhor que está presente aqui, por esse grande privilégio, por esse presente de Deus, de estar diante de homens, mulheres, pastores que eu admiro, tem marcas, está aqui na minha frente, pastor Salmão, pastor Darcy, que todos nós amamos nesse ministério Cristo Vivo. Se eu começar a falar aqui, vamos falar que cada um de nós aqui temos pessoas que têm marcas profundas de verdadeiramente cristãos. Mas eu louvo a Deus. Até no momento quando eu recebi essa mensagem, eu falei, Deus, obrigado. Eu não sou digno, mas eu te louvo, Senhor. Porque até então o pastor Darcy ia pregar. Mas eu agradeci ao Senhor. Sabe por que eu estou aqui? Porque na vida desse homem, na vida dessa irmã Elza e Montônio, eu vi as marcas de Jesus. Eu vi as marcas de Cristo na vida deles. Eu vi o testemunho do pastor Vicente, que é a mesma coisa hoje. A mesma coisa que o pastor Antônio, que daqui a pouco vai ser consagrado pastor local, pregava, ele prega hoje. É verdade ou não é? A irmã dele está ali. Não é? É a mesma coisa. É a mesma, é o mesmo jeito. O mesmo amor, a mesma fé. E isso é um motivo para nós dar glória. Quem pode dar glória bem alto? Glória ao Senhor bem forte. Deus abençoe, pastor Darcy. Amém, irmãos. Palavra de Deus. Deus abençoe o nosso pastor. Continue usando essa virtude do Espírito Santo. Quero agradecer pela presença de todos os pastores,
pastor Cândido, Deus te abençoe. E vocês vieram para somar conosco, nos ajudar nesse processo. Quero dar uma breve palavra primeiro para o representante da convenção, pastor Salomão. Amém, irmãos? Estou aqui representando a Convenção Batista Nacional, né, com muita alegria, e está consagrando os irmãos pastores, né, e também os evangelistas. Né. Quero ler aqui no Evangelho de Mateus, que diz assim: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E deixo esse versículo ao véu pastor e também aos evangelistas. Jesus chamou seus primeiros discípulos, ordenando e dando autoridade sobre esses que tanto atormenta a vida do ser humano. Que vocês recebam essa palavra e que o ministério de vocês tenha essas marcas que foi pregado aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Autoridade sobre os espíritos imundos e para expeli-los, para curar toda sorte de enfermidade. Evangelista, sai ao campo. Evangelista não fica dentro de casa. Evangelista vai onde as almas estão. Evangelista busca e receba de Deus essa autoridade. Eu aqui em nome da Convenção Batista Nacional. Vamos receber também o pastor Vicente. Representa o Vivan Section. Pastor, irmãos. Hein? O presidente chegou aí não? O pastor Hélio? Ainda não? Então está chegando aí. Como diz o bispo aqui, representando, né, a Ubiban, e parabenizar, né, todo mundo. Cadê o pastor? Vai ser ordenado? Que coisa linda. Cadê os evangelistas? Está tudo por aí, cadê eles? Parabenizar vocês. Palavra do céu para o varão. Eu só quero deixar um peixinho aqui, que Davi, ele escreveu aqui vivendo o melhor momento da vida dele. Ele escreveu o Salmo 23. O melhor momento da vida de Davi, eu estava, né? E hoje, eu creio que os evangelistas, o melhor momento da vida de vocês, está todo mundo rindo, olha esse aqui, parecendo patrão, olha lá, o outro lá, todo soltinho. Realmente é um momento assim, ímpar da vida de vocês. Só que Davi não sabia o que esperar dele depois, é mais a graça de Deus, né? Então, o Davi deixou escrito aqui, olha: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, foi o que Davi viveu. E muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo no coração de todo mundo. E precisando, então o IBAN, a gente está aí para ajudar no que for preciso. Amém? O senhor vai dar aqui em breve,
Os irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui esta noite para cumprir com a palavra de Deus. E quero dizer aos irmãos e os meus colegas aqui, pastores e amigos, que Deus seja conosco, nos dá força, né? Porque não é fácil caminhar, mas Deus dá força. Até aqui podemos dizer que Ele nos ajudou. E sem Ele nada podemos fazer. Por isso, irmão, nós estamos aqui alegres, felizes, e Deus vai nos dar a bênção que Ele tem para nós reservado no dia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos primeiro fazer a consagração do pastor, para depois convocarmos os evangelistas para receber também a consagração e a unção. Né? Então, os irmãos estão preparando aqui. Eu quero convidar todos os pastores presentes, pastor Cléber, por favor, todos os pastores, né? Todos os pastores, nós vamos impor as mãos sobre o novel pastor Antônio Aguiar, né? Vamos ungir nesse momento, quando ele, após essa unção, agora é reconhecido primeiro nos céus, depois aqui por todos nós, pastor Batista Nacional Cristo Vive. Amém? Não pode, se possível, pode ajoelhar. E a Sara, hein? Não precisa de você aqui, tá vendo? Aí que a igreja ficasse de pé, estendesse as mãos, confirmando, né, concordando conosco nesse ato agora consagratório do pastor Antônio Aguiar. Nós vamos orar. O pastor Vicente, aproxima aqui, por favor. Eu, enquanto derramo o azeite, o senhor vai orando por ele, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor Jesus, o teu servo nesta hora. Pai, nós, em nome de Jesus, temos a bênção sobre ele. Consagra, meu Deus, esta vida para ti. Pai querido, abençoando também toda a sua família, abençoando o teu servo, teu poder de Deus, teu poder do Espírito Santo, tome conta do teu filho nessa hora. Ó Deus querido, recebe o teu servo perante o teu trono agora e abençoa ele, Senhor. Consagre o teu filho para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Antônio Aguiar, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Essa é a credencial do Senhor.
pastor Antônio Mirada vai permanecer aqui. Eu quero convidar o pastor Antônio Jorge a fazer a entrega da Bíblia. Se já passaram ela para o senhor. Pastor Antônio, agora o senhor é pastor, viu? Para valer. Então, uma coisa que está na Bíblia, toda a igreja presta atenção. Quando Isaías teve encontro com Deus, o próprio Deus falava: quem eu enviarei por nós? Eu acredito que Isaías bateu a mão no peito e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E a mensagem de Deus foi essa: vai. E em nome do Ministério Batista Cristo Vive, eu fui convidado a entregar essa Bíblia, a palavra de Deus, a espada que corta, a espada que liberta, a espada que abençoa. Vai, pastor, vai cumprir o ídolo de Jesus, continuando cumprindo o ídolo de Jesus, pregar a palavra de Deus. Deus abençoe. Eu quero convidar agora toda a família do pastor Antônio para subir aqui conosco no altar. Toda a família, vem aqui, vocês vão receber a oração pela família. Tem muito espaço, pode vir todos, em nome de Jesus. O pastor Serafim vai estar fazendo a oração pela família. Amém. Graças a Deus. A família é muito grande, não é sua família? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Outras mãos, todas as mãos. Deus, Pai, em nome de Jesus que está no Senhor. Ó Deus, abençoamos essa família. Que tua graça, meu Deus, possa estar, meu Deus amado, sobre cada membro, meu Pai, que está, Pai, dessa família. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o pastor Antônio, sua família agora, meu Deus. Seus filhos, genros, netos, Pai amado, Senhor da glória, irmãos. Enfim, Deus, todos que estão aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Que tua graça, Pai, possa estar, Deus, a cada dia, em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quero, na sequência, agora, convidar os novelos evangelistas, que serão também consagrados agora. Na medida que eu chamá-los, podem subir aqui ao altar. José Francisco da Costa Alecrim. Marcos Rocha. Vai ficar ao lado aqui, assim, por favor. Marcos Rocha, Leandro de Paulo. Alessandro Vieira Chaves.
esqueci porque é o primeiro da lista aqui, Angel Pereira Silva. O Angel, ele congrega na congregação de Boa Vista. E é a igreja de Boa Vista, pela liderança do pastor Serafim, está também solicitando a consagração dele a evangelista junto com os demais. Pediria agora que vocês se ajoelhem. Glória a Deus, vamos todos orar. Deus, em nome do Senhor, nós oramos agora, Pai, consagrando a Deus, o Pai. Temos aqui no teu altar, temos aqui, ó Deus, o Pai, homens convertidos, cheios da tua graça, Senhor, cheio, ó Deus, o Pai, de amor pelos perdidos, cheio, ó Deus, o Pai, de visão, Deus, o Pai, de ver, de visão do céu, de visão também infernal, ó Deus, e que eles estarão, ó Deus, por agora, pelo Espírito da graça, para arrancar do inferno, para esvaziar o inferno, para entrar nas casas, entrar nos hospitais, entrar, ó Deus, no lar, entrar, ó Deus, no caminho, entrar, ó Deus, para, ó Deus, apresentar ali o poder da palavra, o poder do Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, almas novas para o céu, nós oramos, ó Deus, consagrando e autorizando, ó Pai, ó Deus, os teus filhos a entrarem, a sair, ó Pai, e dentro desse ministério, dar frutos, ó Pai, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, podem ficar de pé. Agora são os evangelistas. E o pastor Ailton está agora pegando a credencial de cada um. Angel Pereira Costa. José Francisco Alepim. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Leandro. Alessandro. Samuel Martins.
Glória a Jesus. Parabéns aos evangelistas, ao pastor Antônio Aguiar. Deus abençoe a todos vocês. Eu encerro a sessão nessa hora. Evangelistas, se quiserem permanecer aqui, e finalizando esse culto, a oração sacerdotal fica agora com o nosso pastor Antônio Aguiar. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a comunhão do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Um instantinho, recebi uma ordem aqui de cima, né, dona Sara? As esposas aí do pessoal aqui, dos evangelistas, do pastor, as esposas vêm aqui para tirar uma foto. Dona Sara, pode sentar. As esposas dos pastores, dos evangelistas, esposa do pastor, esposa dos evangelistas, vêm aqui para tirar uma foto. É só os evangelistas, os outros podem descer. Pastor Salmão, Bandinho, tudo aí vai descer. É só o pessoal da festa hoje. Aí. Pastoras e esposas. Olha a vez dos pastores, a esposa. Todos os pastores, por favor, mesmo que sua esposa não estiver vindo, você pode vir, tá? Todos os pastores, se a sua esposa vai, traz ela. Vem, pastor Clécio, mas amada, nos dá a honra de ter essa foto com a gente. Vem.
meu Deus. Heriberto, Leitinho. Bora. Leitinho, que perto de mim, seu marido atrás de você. Aqui, ó. Aqui, ó. Pastor Heriberto. Isso. Olhou pra mim, bem bonito essa visão. Vai. Pronto. Agora só os pastores. Agora só os pastores. As mulheres dessas. É. Fica aí, Heriberto. Ó, os pastor Heriberto também, pastor. Vou abrir mais, gente, para todo mundo aparecer na foto. Pastor Serafim, pode abrir mais para todo mundo aparecer. Para uns não ficar atrás, outros na frente. Pode abrir mais. Abrir assim, um pastor fica lá, o outro aqui, outro aqui. E pela. Isso, para tirar os pastores de trás. Evangelho. A gente, irmãos, ser muito alegre poder estar, assim, trazer o irmão a ser consagrado aqui, em nome de Jesus. Eu quero dizer para o irmão aqui um pequeno presente, Pai, no nome de Jesus, para vocês. Depois do bem tem. Amém, irmãos. Por noite da bênção apostólica, né? Queremos agradecer a todos. Obrigado pela presença de todos. Que o Senhor abençoe cada um. E esse prêmio que vocês ganharam hoje, os evangelistas e as esposas, é para trabalhar mais um pouquinho na obra, viu? Então estamos aqui, ó. No dia que o Ailton foi consagrado, ainda não tem um ano. A oração que ele recebeu, eu nunca vou me esquecer. O pastor que orou, ele dizia assim: que Deus possa levantar famílias para fazer fileiras juntamente com Ele. Começou, gente. Agora já valeu.